Olá, pessoal. Vamos falar do Teorema de Pitágoras. Em matemática, um teorema é uma afirmação verdadeira que pode ser provada por meio de outras afirmações já demonstradas ou aceitas. Considere este triângulo retângulo. O triângulo retângulo possui um ângulo reto, que é um ângulo que tem medida igual a 90 graus, e dois ângulos agudos, ângulos menores do que 90 graus. Então, no nosso exemplo aqui, este triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, um ângulo agudo de 56 e outro ângulo agudo de 34 graus. Esses dois ângulos agudos poderiam ser de outros valores, poderiam ter outros valores. 45 e 45 graus, 30 e 60, 20 e 70. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados são chamados de catetos. No nosso exemplo aqui, eu chamei a medida da hipotenusa, o comprimento da hipotenusa, de A. Chamei o comprimento deste cateto de B e o comprimento deste cateto de C. Podemos utilizar outras letras. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Os catetos são os dois lados que o formam. Então, o ângulo de 90 graus projeta a hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. É o que está aqui nessa expressão. O quadrado de A, quer dizer, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado de B, é um cateto, e o quadrado de C, C é outro cateto. Está aqui um exemplo clássico da hipotenusa valendo 5, o cateto B valendo 4, o cateto C valendo 3. Este quadrado construído em cima da hipotenusa, de lado 5, vai ter uma área de 25. 5 vezes 5, 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25. O quadrado azul aqui construído em cima deste cateto medindo 4, vai ter uma área de 16. 4 vezes 4, 16. E este cateto valendo 3 vai ter um quadrado amarelo aqui com área 9, né? 3 vezes 3. A soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos B e C é igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa, ou seja, a área do quadrado amarelo mais a área do quadrado azul é igual à área do quadrado rosa. Ou seja, 25 é igual a 16 mais 9. 25 é igual a 16 mais 9. Só para não esquecer, está aqui. Existem inúmeras aplicações do Teorema de Pitágoras, principalmente na resolução de problemas. Podemos utilizar este teorema para o cálculo da diagonal de um quadrado, da altura de um triângulo equilátero, que é um triângulo com os três lados iguais, etc. Vamos ver alguns exemplos. Calcule o valor de x no triângulo retângulo a seguir. Neste triângulo retângulo, x é a hipotenusa. 12 é um cateto, 9 é outro cateto. Lembrando aqui da expressão que representa o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. X aqui é a hipotenusa, 12 é um cateto, 9 é outro cateto. Então, no lugar do A, eu vou colocar x, no lugar de B e C, 9 e 12. 9 elevado ao quadrado, lembrando aqui, é 9 vezes 9, é 81, e 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é igual a 144. 81 mais 144 é 225. X ao quadrado é igual a 225.
x é igual a raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225 é 15. Então, a hipotenusa vale 15 neste exemplo. Exemplo 2. O topo de uma escada de 25 metros de comprimento está encostado na parede vertical de um edifício. O pé da escada está a 15 metros de distância da base do edifício, como na figura. Qual é a altura do edifício? Lembrando aqui a expressão que representa o teorema de Pitágoras. Temos aqui um triângulo retângulo, um quadradinho com pontinho, lembrando que é um ângulo de 90 graus aqui. 15, a altura x, que eu quero descobrir, ou seja, eu quero descobrir um cateto deste triângulo retângulo, e a escada mede 25, que é a hipotenusa. Então, eu tenho o A, que é 25, que é a hipotenusa, tenho um dos catetos, que é 15, e a altura do prédio, que é x. Descubro quanto que é 25 elevado ao quadrado, que é 25 vezes 25, dá 625. 15 elevado ao quadrado é 15 vezes 15, 225. Passo 225 para o lado esquerdo da igualdade aqui, subtraindo. Faço essa subtração, dá 400. 400 é igual a x ao quadrado. Que número elevado ao quadrado que dá 400? Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 400, que dá 20. Então, a resposta é: a altura do edifício é 20 metros. Outro problema. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio ao outro com uma bicicleta especial, percorrendo uma distância AB sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Então, o ciclista vai sair daqui deste prédio e chegar até aqui, este outro prédio amarelo. Esse prédio aqui tem 24 metros de altura, esse tem 15. A distância entre os dois prédios é 12. E tem um triângulo retângulo desenhado aqui. Esse cateto aqui é 12. Mas e esse cateto aqui? Esse cateto é igual à diferença entre 24 e 15. Eu tenho que fazer 24 menos 15 para descobrir quanto mede esse cateto. Esse cateto mede 9 metros. Então, aqui é 9. Então, temos que aqui é 9 e 12. Eu vou usar essas informações no Teorema de Pitágoras para calcular o comprimento AB. O comprimento deste cabo. No lugar do A, que é a hipotenusa, é o comprimento da corda AB aqui, do cabo de aço. 9 é um cateto, 12 é outro cateto. 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Soma 81 com 144, dá 225. AB ao quadrado é igual a 225. Então, que número elevado ao quadrado dá 225? É 15. É a raiz quadrada de 225. Resposta: o comprimento mínimo do cabo de aço é 15 metros. Mais exemplos. Determine a medida da diagonal dos seguintes quadrados. Então, quero saber quanto mede a diagonal desse quadrado que o lado mede 5 metros. Chamei de D aqui a diagonal. Posso usar o teorema de Pitágoras, pois eu tenho aqui um triângulo retângulo. A diagonal seria a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que seriam os lados 5 e 5. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, é 25. 25 mais 25 é 50. Então, a diagonal do quadrado é raiz quadrada de 50 ou raiz quadrada de 2 vezes 25. 25 tem raiz exata, que é 5. Ficou o 2 aqui dentro do radical. Então, a diagonal deste quadrado mede 5 raiz quadrada de 2 metros. Eu não preciso calcular quanto que é a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. É 1,4142, 13, 56, 24 e vai. Tem infinitas casas decimais e não tem período. Aproximadamente 1,4. Só se pedir no exercício, no problema,
para substituir raiz quadrada de 2 pelo valor aproximado, que é 1,4. Se não pedir, nós deixamos a resposta com a raiz indicada, desta maneira aqui. Então, a diagonal mede 5 vezes raiz quadrada de 2 metros. Lembrando que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Note que, como a diagonal é igual a L raiz de 2, podemos determinar a diagonal do quadrado dado apenas substituindo o valor do lado L na expressão. Bom, vimos aqui que podemos generalizar esta fórmula aqui para a diagonal de um quadrado. Fiz um quadrado azul aqui, com o lado L, tracei a diagonal, chamei de D e vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Então, eu chego à conclusão que a diagonal é sempre o lado do quadrado vezes raiz quadrada de 2. Então, como nessa letra B aqui, ó, se o quadrado mede 12, a diagonal vai medir 12 raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado é sempre o lado do quadrado multiplicado por raiz de 2. Vamos ver outros exemplos. Dado um triângulo equilátero ABC com lados e ângulos iguais. Que é o triângulo ABC tem os três lados iguais e os ângulos iguais. Vamos traçar uma reta aqui que parte do vértice A e é perpendicular ao segmento BC. Essa reta será a altura relativa ao lado BC, a altura do triângulo ABC relativa ao lado BC. Nós vamos chamar de H. Os lados serão chamados de L. Como todos os lados são iguais, o segmento de reta AH irá dividir a base em duas partes iguais. Chamei de L sobre 2 e L sobre 2. E a altura aqui chamamos de H. A partir daí, encontraremos o valor da altura do triângulo equilátero que coincide com o cateto do triângulo retângulo. Se nós olharmos esse triângulo amarelo ou azul, nós temos dois triângulos retângulos. Vamos olhar esse triângulo amarelo. Esse lado L está fazendo papel aqui de hipotenusa do triângulo amarelo. O H, que é a altura do triângulo equilátero, está fazendo o papel de cateto aqui no triângulo amarelo. E L sobre 2 é o outro cateto. Então, hipotenusa, cateto e cateto. Aplicando o teorema de Pitágoras e isolando o H de altura, chegamos nessa expressão, que a altura é sempre igual ao lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Portanto, a altura do triângulo equilátero será sempre L raiz de 3 sobre 2. Lembrando que raiz quadrada de 3 é um número irracional, que vale aproximadamente 1,7. E nas questões você pode deixar indicado raiz quadrada de 3. Não precisa substituir por 1,7, a não ser que isso seja expressamente pedido no enunciado, para substituir raiz quadrada de 3 pelo valor aproximado 1,7, ou 1,73. Caso contrário, deixe escrito raiz de 3 nas respostas. Vamos ver um exemplo aqui, o exemplo 5. Determine a medida da altura dos seguintes triângulos equiláteros. Então, tem um triângulo aqui de lado 12 e quero determinar a altura deste triângulo. Vou jogar nesta fórmula. Já havia aplicado o teorema de Pitágoras aqui e cheguei a essa conclusão, que a altura é sempre o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, só vou colocar o 12 no lugar do L. 12 raiz de 3 sobre 2 é a altura deste triângulo equilátero. 12 sobre 2 é 6. Então, a altura do triângulo equilátero vai ficar 6 raiz de 3. Aí, se o lado do triângulo for 6 raiz de 3, qual vai ser a altura? Vamos seguir essa fórmula. Vamos substituir o L por 6 raiz de 3,
vezes raiz de 3 sobre 2. Eu escrevi aqui um lembretezinho, que raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 9, que é 3. Que é o que aconteceu aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o raiz de 9. E raiz de 9 é 3. 6 vezes 3 é 18. Dividido por 2 dá 9 centímetros. Então, a altura é 9 centímetros. Um último exemplo. Do topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos, dando sustentabilidade à torre. Sabendo que a medida de cada cabo é de 30 metros e que a distância dos ganchos até a base da torre é de 15 metros, determine a medida de sua altura. Então está aqui a torre verdinha aqui, os 3 cabos de aço representados aqui por esses segmentos azuis. E eu sei que a medida de cada cabo de aço é 30 metros, que a distância do pé deste cabo até a torre é de 15 metros. E quero determinar a altura da torre, que eu chamei de x aqui. Vou usar essa calculadora aqui para auxiliar nos cálculos, porque vai dar uma raiz aproximada. Então, 30 é a hipotenusa do triângulo retângulo representativo dessa situação. 15 é um cateto, x é outro cateto, que é a altura da torre, que é o que eu quero descobrir. 30 elevado ao quadrado é 30 vezes 30, é 900. 15 elevado ao quadrado é 225, é 15 vezes 15. Passo 225 subtraindo o 900. 900 menos 225 é igual a 675. Que número ao quadrado é igual a 675? Basta extrair a raiz quadrada de 675. Dá quase 26. Então, x é aproximadamente 26. Resposta: a altura da torre é de aproximadamente 26 metros. Você pode utilizar a calculadora para fazer esses cálculos aproximados aqui. Até a próxima, pessoal!